Bem, irmãos, que prazer é poder trazer a mensagem. Eu fico muito feliz. O pessoal aí de missões vai entender, né? Na segunda-feira nós fizemos uma reunião e aí eu trouxe também essa mensagem para o Conselho de Missões. E esse ano, irmãos, o nosso Conselho de Missões, ele vai trabalhar em pelo menos 2 pilares, que é vocação e povos não alcançados, né? Por isso que a Vívia também trouxe aqui o mapa, trouxe notícias dos campos não alcançados. Aqui embaixo no corredor, você passando, você vai ver esse mapa ali, bonitinho, e mostrando aonde a nossa igreja está. Então ele já vai mostrar ali os países que a nossa igreja já está inserida. Mas, irmãos, nós podemos ir muito mais, nós podemos fazer muito mais. Quando você contribui, quando você dá o seu real missionário, quando você dá a sua oferta missionária, nós podemos enviar mais missionários. Hoje nós temos, irmãos, cerca de 42 missionários no campo, mas nós queremos avançar mais. Eu creio que a gente pode fechar o ano com 50 missionários, amém? Amém? Amém, você em casa também. Nós podemos ir mais, avançar mais, porque há uma urgência. Como o pastor Henri falou, os campos estão brancos. Nós precisamos, né? A colheita está aí para ser feita através da pregação do Evangelho. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10, um texto muito conhecido para missões, né? Na área de missões. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Depois, o pessoal aí da transmissão achar na versão King James. Depois eu queria lê-la na King James. Diz assim, Lucas 10. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Até aí. Irmãos, um texto conhecido, um texto muito pregado, falado nos congressos missionários, nos cultos de missões, nas palestras, porque é um texto que realmente nos chama a atenção e nos mostra a urgência da pregação do Evangelho. Mais uns versículos antes, no capítulo 9, no finalzinho, dos 57 a 62, Jesus conversando ali com os seus seguidores, ele dá uma palavra dura, né? Ele começa a falar, e é aqui o pessoal da teologia da prosperidade, pastor Henri, o pessoal fica meio balançado aqui, né? Fica assustado, porque Jesus começa a chamar os seus seguidores e diz, olha, as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha, irmãos, que mensagem dura. Ele está dizendo, olha, os animais, as raposas, as aves, têm onde ficar, mas o Filho do Homem ele não tem. O outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, segui-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus replicou-lhe, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus, ele nos chama, irmãos, a darmos prioridade para ele. Ele mostra para nós que, para segui-lo, nós temos que dar-lhe a ele prioridade e exclusividade. Quando nos colocamos, irmãos, disponíveis ao serviço do Evangelho, nossa vida ela precisa ser 100% para Cristo. Não existe cristão que dê 10% da sua vida. Não existe cristão que dê um dia da sua vida. Eu falo, olha, eu vou domingo à igreja, eu vou quarta-feira à igreja, eu canto no ministério, eu prego, eu sou diretor de um departamento. Não, Deus ele quer que nós sejamos integralmente servos. É essa chamada que ele faz. Mas não é uma chamada fácil.
Ele já estava anunciando aqui os seus seguidores: olha, vocês não vão ter aonde reclinar a cabeça. O evangelho, irmãos, não é você dar alguma coisa para ter algo em troca. Você não dá a sua oferta, você não retorna o seu dízimo para que Deus te abençoe e você compre um carro novo, para que você tenha uma casa nova. O evangelho é dar ao Senhor a exclusividade das nossas vidas. É sermos 100% guiados pelo Espírito Santo de Deus. Cristão, irmão, não tira folga de ser servo. Nós somos todos os dias, 24 horas por dia, servos do Senhor. Aquele, irmãos, que põe a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Interessante, quando o texto em português, ele vai fazer a transição do 62 para o capítulo 10. Ele faz algo aqui que eu acho interessante. Ele diz: depois disto, ou seja, dos acontecimentos anteriores, o Senhor designou outros 70. Mesmo, irmãos, com essa palavra, ainda tinham pessoas que aceitaram o desafio de cumprir o ID de Jesus. Aqueles 70 aceitaram esse desafio. Aqueles 70 confiaram na palavra de Jesus. Aqueles 70 aceitaram aquilo que Jesus disse: você vai e prega o reino de Deus. Eles aceitaram esse desafio. E aí, irmãos, eu aprendo algumas coisas com esse texto. E a primeira, no versículo 2, na parte B. A seara tem um dono. A seara, ela tem um dono. Quem é o dono da seara? O Senhor da seara é o nosso Deus. É o único Deus. Ele é o dono da seara. A missão é dele. Se fala muito, né? Mission Day, a missão é de Deus. Porém, Ele nos dá o privilégio de cumprirmos as suas ordens. Ele dá o privilégio para você. Para você que está aí em casa, Ele dá o privilégio para que você cumpra as ordens dele. Mas a missão é dele. A missão de Deus, irmãos, está cumprida, como disse nosso pastor Lucas no domingo. Para Deus, irmãos, a história da humanidade já tem um ponto final, porque tudo já culminou em Jesus Cristo, e Ele disse: está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito, irmão, lá em Colossenses 1,16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Em Salmos 145, 13: teu reino é reino eterno, e o domínio perdura de geração a geração. Irmãos, nada foge do controle do nosso Deus. Ele é soberano. Ele é soberano, aleluia. Então a seara é dele, o campo é dele. Então, como não confiar que nós somos capazes, através do Espírito Santo, a ir a esses campos, a ir a essa seara? A Vívia nos trouxe aqui dados alarmantes, irmãos. Hoje o mundo, ele conta com cerca de 7 bilhões, mais, né? Já está chegando quase a 8 bilhões de pessoas. Destas, mais de 3 bilhões, vou repetir, mais de 3 bilhões fazem parte dos povos não alcançados. Cerca de 41% da população mundial. Nós estamos falando, irmãos, de 3 bilhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus, desse Jesus que cura, desse Jesus que liberta, desse Jesus que nós estamos aqui adorando, louvando, exaltando. Eles são considerados povos não alcançados, ou seja, menos de 2% da sua população é evangélica, ou se declara cristão praticante. E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto: o desafio de pregar, ele é urgente, e a seara é grande. Quando eu vejo esses números, irmãos, a gente, na nossa mentalidade humana, a gente se apequena. 3 bilhões de pessoas, irmãos. 3 bilhões. É muita gente. Você que pega aí o trem da Supervia, imagina o trem da Supervia, multiplica aí por muito.
Você vai lá apertado, né? Aí o cara do trem quer vender, quer passar. Imagine, todo mundo junto, e mais pessoas que não caberiam nos todos os trens que nós temos aqui no Brasil. A seara é grande, o desafio é urgente. O desafio, irmãos, é urgente. São pessoas, irmãos, que não têm sequer um versículo traduzido da Bíblia para ele ler, como o Tiago aqui falou. Era inverno, não tem na sua língua. Não tem. É urgente. Como nós vamos responder a isso? O que nós vamos fazer como primeira igreja batista de Campo Grande? A nossa igreja, irmãos, tem trabalhado, são 117 anos fazendo missões, enviando missionários. Nós temos um missionário que é adotado há mais de 50 anos entre os xerentes. Mas nós podemos fazer mais, nós devemos fazer mais, porque é urgente. Mas nunca se esqueça, é urgente, não é fácil, mas o nosso Deus, Ele é o dono da seara. Ele é o dono da seara e Ele é soberano. Em terceiro lugar, precisamos orar por mais trabalhadores. No versículo 2, ele diz: e fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai, pois, a quem, irmãos? Ao governo? Ao partido político? À denominação? Ao pastor? Não. Aqui no texto ele mostra que mais uma vez a soberania do nosso Deus, a supremacia de Cristo. Ele é o Senhor e nós devemos rogar a Ele, nós devemos orar a Ele, não há outro meio. Nós podemos nos organizar, nós podemos fortalecer as nossas agências missionárias, e temos, né, as nossas juntas de missões mundiais, juntas de missões nacionais. São organizações centenárias, organizadas, que nós investimos o recurso chega no campo. Mas quando nós devemos orar, rogar, precisamos fazer isso ao Deus Todo-Poderoso, porque dele vai vir a resposta correta para fazer todas as coisas. Essa resposta não vai vir de mim, essa resposta não vai vir dos 12 membros do Conselho de Missões desta igreja. Essa resposta virá daquele que sabe a eternidade, porque ela está em suas mãos. Ela vai vir sobre a igreja de Cristo. Precisamos rogar. Rogar aqui, irmãos, não é apenas uma petição. É um senso de urgência. É pedir com insistência e humildade, sabendo de quem pode enviar os trabalhadores. Eu posso, irmãos, aqui falar, o pastor Henri, pastor Carlos, pastor Adiel, pastor Lucas, falar e falar de novo, mas quem vai enviar você é o Senhor Todo-Poderoso, é Ele quem vai te convencer e dizer: meu filho, eu estou te chamando. Eu creio que essa noite Deus está levantando novos trabalhadores para os campos, Deus está levantando novos intercessores, novos contribuintes, para que o Evangelho alcance as nações. Se eu tenho esse senso de urgência, se eu quero realmente, irmãos, ver o meu Salvador, se eu anseio que Cristo volte, eu preciso alcançar os que ainda não foram alcançados. É promessa de Deus. É promessa de Deus. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações, do grego ali, etnias, para todas as etnias. Então, virá o fim. Você quer ver o seu Salvador? Você quer ver Jesus voltar? Então vamos pregar o evangelho, vamos alcançar os povos não alcançados. É isso que o nosso Deus, Ele quer de nós. E o quarto, se puder botar para mim agora na King James, que eu queria ler junto com os irmãos, o final do versículo 2 e o início do versículo 3. Nós vimos que o nosso Deus é soberano, Ele é o Deus da seara.
Ele tem tudo em suas mãos. É Ele quem envia os trabalhadores. É para Ele que nós devemos interceder. E agora, nós vamos ler. Se puder achar na versão King James. Não tem? Então não tem problema, eu vou ler aqui. A versão King James, irmãos, para mim, me salta aos olhos. Depois, se você puder, aí joga no Google, né, a versão King James. E diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Portanto, ide. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobo. De novo, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Portanto, ide. Meu irmão, você é a resposta da sua oração. Você é a resposta para a sua oração. E porque muitas vezes, irmãos, nós oramos: Senhor, envia novos missionários. Senhor, levanta missionários. Mas eu queria dizer, você é a resposta para a sua oração. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer enviar você a povos que ainda não foram alcançados. Eu creio nisso. Creia nisso. Não deixe, irmão, seu chamado morrer, enfraquecer. Deus, Ele quer levantar. Está levantando, eu creio nisso, o povo forte, sem temor, mesmo com tantas adversidades, mesmo com tantos problemas. Jesus conclama seus seguidores a orar, pedir, suplicar ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Ele mesmo diz que esses são poucos, a seara é grande, mas Ele dá um ultimato. Ele lembra que nós não podemos olhar para trás. Portanto, meus amados irmãos, você que nos assiste aí agora, ide por todas as nações e pregue o Evangelho. Não terceirize o seu chamado, meu irmão. Não terceirize o seu chamado. Diga: eis-me aqui, envia-me a mim. A responsabilidade, irmão, de alcançar esses povos, ela é minha e ela é sua. Ela é da igreja de Cristo. Diga essa noite. Diga aí no nosso chat, no YouTube: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser resposta da minha oração. Eu quero ser resposta para os povos. Os povos estão clamando. Os povos estão morrendo sem Cristo. Quero enfatizar aqui, irmãos, a urgência. 3 bilhões de pessoas. Nós enviamos agora um recurso para traduzir a Bíblia lá no Timor-Leste, em Tétum. Os irmãos abençoaram. Em um domingo, nós enviamos R$5.000. Eles continuam o trabalho para que 1.000 Bíblias cheguem às crianças no Timor-Leste. Mas existem ainda outras nações que precisam ser alcançadas. Eu ganhei um livro nesse início de ano dos nossos amigos missionários. E aí ele conta a história de um missionário que foi trabalhar entre os indígenas ali na Colômbia e Venezuela. Irmãos, foram cerca de 5 anos para que ele conseguisse iniciar o processo de tradução da Bíblia. E ela ainda não está completa. Nosso missionário, pastor Gunther, quantos anos está entre os xerentes? E o Novo Testamento está feito, o Antigo Testamento está em fase de construção. Só que na igreja são mais de 50 anos ali junto com ele. É trabalhoso, irmãos, mas é gratificante obedecer à ordem do nosso Deus, porque Deus faz milagres, Deus cura, Deus liberta. Os povos vão ser alcançados, porque isso é a vontade de Deus. E que eu e você sejamos canal de bênção, de proclamação do Evangelho para os povos. Não vamos perder isso. Vamos assumir hoje aqui um compromisso como PIB de Campo Grande. Nós iremos alcançar os povos para Cristo em nome de Jesus. O Conselho de Missões assumiu esse compromisso.
E eu convido hoje toda a igreja a assumirmos esse compromisso, alcançarmos os povos para Cristo. Meu irmão, Deus, Ele quer. E aí eu queria terminar lendo alguns versículos também muito conhecidos, que você já deve ter ouvido muitas e muitas vezes. Romano 10, para a gente encerrar. Diz assim, 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Após esse versículo, onde Paulo nos chama a atenção, como que os povos vão ter a noção de que eles estão perdidos se não houve quem pregasse para eles? E como que aqueles que são chamados pregarão se não forem enviados? Qual será a nossa resposta essa noite? Qual será a minha resposta essa noite? É momento de urgência, irmãos. É momento de a gente assumir o desafio, como cantamos aqui do nosso cenário para o culto cristão. Eu aceito o desafio.